Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo respondendo perguntas para o concurso público técnico em necrópsia da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu sou a professora Natália Reineck e você está no canal Anatomia Etc. Aqui no canal a gente tem aulas de anatomia e fisiologia do corpo humano, dicas de estudo, mas a gente também fala de ciência e de outros assuntos como esse aqui, respondendo perguntas para um concurso público. Vocês têm me pedido muito para ajudar vocês a estudarem e fazer vídeos respondendo questões para esse concurso em específico. E aqui estamos nós respondendo ao pedido de vocês. Aqui na descrição desse vídeo, como sempre, estão os links para as minhas redes sociais e para o site Anatomia Etc., onde você pode ter acesso a cursos exclusivos. E se você curtiu o conteúdo do canal, seja bem-vindo para se inscrever e clica também no sininho de notificação se você quiser ser avisado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo. Na aula de hoje, eu vou responder algumas questões, se eu não me engano, da prova de 2002 para o técnico em necrópsia da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E, sem mais enrolação, vamos começar com a primeira questão, que diz o seguinte: o intestino constitui a parte mais longa do sistema digestório. Compreende regiões diferenciadas, ao longo das quais a maior parte do processo de digestão ocorre. A respeito das características do tubo intestinal, é correto afirmar que A. O trecho mais longo é o intestino delgado. B. O apêndice vermiforme está ligado ao duodeno. C. O intestino grosso conecta-se diretamente ao duodeno. D. O fígado, o pâncreas e o baço são estruturas anexas ao intestino. E letra E. A conexão entre o seco e o reto é feita pela válvula iliocecal. Muito bem. Vamos começar analisando a alternativa A, que já é a alternativa correta, ok? O trecho mais longo aí do tubo digestivo é o intestino delgado. Então, essa é uma alternativa é uma afirmação correta. Vamos dar uma olhadinha nas outras para a gente analisar por que elas estão incorretas. A letra B diz o seguinte: o apêndice vermiforme está ligado ao duodeno. Essa alternativa está errada porque o apêndice ele fica ligado ao seco, que é uma porção do intestino grosso, tá bom? O apêndice fica lá no quadrante inferior direito do abdômen, não tem nada a ver com o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, ok? Então, alternativa incorreta. C. O intestino grosso conecta-se diretamente ao duodeno. Mais uma vez, acabei de falar, o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. Não tem como ele se conectar ao intestino grosso, que vem ali na sequência do intestino delgado, tá bom? Então, incorreta. D. O fígado, o pâncreas e o baço são glândulas anexas ao intestino. Ó, o fígado e o pâncreas até são glândulas anexas do sistema digestório, tá bom? Agora, o baço não tem nada a ver com a história, incorreto. E a letra E diz assim: a conexão entre o seco e o reto é feita pela válvula iliocecal. Olha só, você não precisa nem saber o que é a tal da válvula iliocecal. É só prestar atenção no nome, né? Válvula iliocecal. Fica entre o ilho e o seco, e não entre o seco e o reto. Portanto, alternativa incorreta. Então, só para confirmar, nessa questão aqui, a letra A é a correta. O trecho mais longo é o intestino delgado. Vamos para a próxima? A próxima questão diz assim: a união firme entre dois ossos numa articulação móvel é garantida por ligamentos constituídos por... Vejam bem, a união firme entre dois ossos. Guarda isso. A. Cartilagem hialina rica em fibras. B. Tecido conjuntivo denso, rico em colágeno. C. Tecido muscular, rico em fibras lisas. D. Fibras elásticas que proporcionam mobilidade. Ou E. Cartilagem elástica que permite flexibilidade. Vejam bem, os ligamentos são estruturas formadas por tecido conjuntivo, ok? E eles servem exatamente para estabilizar os ossos e não permitir que eles façam movimentos que eles não devem fazer. Por isso que essa ligação, né, precisa ser firme, como o próprio enunciado da questão diz. Então não faz sentido uma alternativa como a D, por exemplo, né,
fibras elásticas que proporcionam mobilidade, né? Ou a E, que diz permite flexibilidade. Isso daí já cai fora, a gente já sabe que está incorreto, só aí pelo conhecimento da função dos nossos ligamentos. A C nem se fala, né? Tecido muscular também não tem nada a ver com ligamento. As únicas mais plausíveis ficariam então a A e a B. Sabendo que os ligamentos eles não são constituídos de cartilagem, mas de tecido conjuntivo, a gente fica então com a alternativa B como sendo a alternativa correta, né? Tecido conjuntivo denso, rico em colágeno. Os ligamentos, então, eles vão ser formados pelo tecido conjuntivo denso modelado, onde aí o colágeno ele fica organizado em feixes paralelos. Os ligamentos, como eu já falei, garantem aí que os ossos fiquem aí no lugar onde eles devem ficar. Isso principalmente durante o movimento articular. Quando a gente rompe algum desses ligamentos, um dos sinais, né, de rompimento de ligamento é que a gente tem um movimento anormal dentro daquela articulação. Então, a gente da fisioterapia tem testes ortopédicos específicos onde a gente consegue detectar esses movimentos anormais que indicam o rompimento de algum ligamento. Próxima pergunta diz o seguinte: o esquema a seguir representa uma articulação onde R corresponde ao rádio e U ao húmero. Com relação à articulação esquematizada, é correto afirmar que a cartilagem articular está representada por... Então, vamos dar uma olhadinha aqui no desenho. Se U é o húmero e R é o rádio, significa que o número 6 aí é a ulna, ok? Lembrem que a cartilagem articular, ela recobre, né, as superfícies articulares. Então, você não precisa nem ficar gastando seu tempo com o que é cada estrutura que ele está mostrando aqui, ok? Que é só para confundir a sua cabeça. Sabendo que a cartilagem articular recobre a superfície articular e sabendo aqui que a gente tem a articulação do cotovelo representada, né? O húmero como sendo o osso superior aí e a ulna como sendo o número 6, o osso mais inferior, a gente vê que recobrindo a parte, né, da articulação, a superfície articular de cada um desses ossos, a gente tem a cartilagem articular, que aqui está representada como número 3 e número 5. Portanto, vamos dar uma olhadinha lá nas alternativas. A alternativa correta é a letra D. Olha lá, 3 e 5. O restante você pode simplesmente eliminar. A respeito da fisiologia e organização do sistema urinário, analise as afirmativas a seguir. 1. A produção de urina ocorre na bexiga urinária. Errado, né? A bexiga urinária só armazena urina, tá bom? Quem produz urina são os nossos rins. 2. A urina proveniente dos rins, ok? É acumulada nos ureteres? Não, ok? O ureter, ele só conduz. Ele vai conduzir a urina que é produzida nos rins até a bexiga, onde ela vai ser armazenada. Depois da bexiga para o meio externo do corpo, a gente tem mais um tubo, né, de condução, que é a uretra, tá? Não confundam uretra com ureter. 3. Os ureteres conectam os rins à bexiga urinária. Correto. A única correta aqui é a 3. Então, vamos ver lá, assinale. A, se somente a afirmativa 1 estiver correta. Não. B, se somente a 2 estiver correta. Não. C, se somente a afirmativa 3 estiver correta. Ok, então a gente vai assinalar a letra C. Depois ele fala D, se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. E E, se todas estiverem corretas. Então aqui a alternativa correta é a C, porque só a afirmativa 3, que dizia os ureteres conectam os rins à bexiga urinária, era a correta. Penúltima questão aqui diz o seguinte: uma incisão profunda na parede abdominal revelará, respectivamente, a partir da superfície externa, os seguintes tecidos: A. Epiderme, tecido adiposo, derme, camada muscular e peritônio. B. Epiderme, derme, tecido adiposo, peritônio e camada muscular. C. Epiderme, derme, peritônio, tecido adiposo e camada muscular. D. Epiderme, derme, tecido adiposo, camada muscular e peritônio. E E.
derme, epiderme, tecido adiposo, peritônio e camada muscular. Para isso, então, a gente precisa ter um conhecimento aí básico de todos esses sistemas que ele está citando. Primeiro, a superfície externa do corpo, ela é recoberta pela camada mais superficial da pele, que é a epiderme. Então, a primeira, mais superficial, epiderme. Logo depois da epiderme, né, mais profundamente, nós temos a derme. E profundamente a derme, a gente vai ter o tecido adiposo, né, chamado também de tecido subcutâneo, e que antigamente era conhecido como a terceira camada da pele ou hipoderme. Então aqui a gente já consegue eliminar algumas, né? Então a gente começa com epiderme, derme e tecido adiposo. Sobrando aqui como corretas, como alternativas possivelmente, né, corretas, a letra B e a letra D, ok? Então, a gente fica entre a B e a D. Como é que a gente vai tirar essa dúvida? Seguindo aí em diante. Uma diz que depois do tecido adiposo, a gente vai ter peritônio e camada muscular. E a D fala que depois do tecido adiposo, a gente vai ter camada muscular e peritônio. A alternativa D é a correta, já que o peritônio, ele vai envolver os órgãos internos, tá bom? As nossas vísceras. Portanto, o músculo, ele é mais superficial que o peritônio. Então, a alternativa correta é a letra D, que diz epiderme, derme, tecido adiposo, camada muscular e peritônio. A última questão diz o seguinte: o esquema a seguir representa de modo simplificado um coração humano. É de modo simplificado, ok, gente? Ele não tá anatomicamente correto, tá bom? É um modelo esquemático. Seguindo aqui a questão, estão representadas as cavidades cardíacas e os principais vasos ligados ao coração, numerados da seguinte forma: 1, 2 e 5 são veias, 3 e 4 são artérias. Ok. O sangue arterial é encontrado somente em A, 3 e 4, B, 4 e 5, C, 3 e 5, D, 1, 2 e 3 ou E, 1, 2 e 5. Bom, vamos dar uma olhadinha com mais calma aqui no modelo que ele traz, né, nesse esquema simplificado, para a gente conseguir responder essa questão. Primeiro, a gente tem aqui o vaso 1 e 2 chegando no átrio direito, portanto, esses vasos são as veias cavas, tá bom? Veia cava inferior 1, veia cava superior 2. No 3, a gente tem o vaso saindo, ok? Do ventrículo, lembrando que os vasos conectados aos ventrículos, eles sempre estão levando sangue para fora do coração, portanto, eles são artérias. Então, no 3, a gente tem conectado ao ventrículo direito a artéria pulmonar, o tronco da artéria pulmonar, e no número 4, conectado ao ventrículo esquerdo, a artéria aorta. O número 5 está representando aqui, chegando no átrio esquerdo, as veias pulmonares. Toma muito cuidado, porque aqui no coração, né, nos grandes vasos, a gente tem algumas veias que carregam sangue arterial e algumas artérias que carregam sangue venoso. Então, daí a pegadinha da questão. O sangue arterial, ele é usado como sinônimo de sangue oxigenado, não necessariamente um sangue que fica dentro da artéria, mas um sangue que está cheio de oxigênio, rico em oxigênio. Já o sangue venoso é sinônimo de um sangue pobre em oxigênio ou desoxigenado, ok? Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque o sangue que está chegando no átrio direito, ele está vindo do corpo, das veias cavas. Ele é um sangue venoso, ok? Porque ele está vindo do corpo e ele já deixou o oxigênio nos tecidos do corpo e está chegando no coração. Quando ele sai pela artéria pulmonar, ele ainda sai desoxigenado, porque o caminho do sangue aqui é sair do coração para ir para os pulmões, justamente para pegar o oxigênio. Então, o sangue que sai pela artéria pulmonar, ele não é arterial, mas ele é venoso. Já o sangue que chega no átrio esquerdo pelas veias pulmonares, ele vai chegar cheio de oxigênio, porque ele acabou de chegar dos pulmões e está indo para o lado esquerdo do coração, justamente para ser bombeado de volta para o corpo. Portanto, as veias pulmonares, elas são veias, mas elas carregam sangue arterial, cheio de oxigênio. E a aorta, ela é uma artéria, né? A artéria, inclusive, que vai levar o sangue para encaminhar o sangue para todo o corpo, o sangue arterial rico em oxigênio. Com isso, percebam que o lado direito do coração vai carregar sempre sangue desoxigenado, né? Pobre em oxigênio. Então, sejam artérias ou sejam veias, as estruturas ligadas ao lado direito do coração vão carregar sangue venoso. E do lado esquerdo do coração, a gente tem sangue
cheio de oxigênio, né? Sangue arterial. As estruturas ligadas ao lado esquerdo do coração, sejam veias, sejam artérias, estão carregando sangue arterial. Com isso, a gente já consegue responder a questão. Então, o sangue arterial é encontrado somente em A, 3 e 4. 3 e 4 são artérias, mas a 3 é a artéria pulmonar, né? Que a gente já viu, que carrega sangue venoso, tá? Então, errado. B, 4 e 5. 4 e 5, vejam, a gente tem a aorta e temos as veias pulmonares. Todas conectadas do lado esquerdo do coração, portanto, carregando sangue arterial. A alternativa correta é a letra B. Vamos seguir só pra gente eliminar, tá? C, 3 e 5, errado, porque no 3, né, na artéria pulmonar, a gente tem sangue venoso. Letra D, 1, 2 e 3, incorreto, porque todos são vasos que estão localizados, conectados ao lado direito do coração, né? Então, todos eles carregam sangue venoso. E letra E, 1, 2 e 5, incorreta, porque 1, 2 são as veias cavas, né? Superior e inferior e superior, né? Que carregam também sangue venoso. É isso aí, pessoal. Espero que responder essas questões aqui junto com vocês tenha ajudado vocês que estão estudando para prestar essa prova. Desejo bons estudos para todos vocês que estão estudando, uma boa prova para vocês. Se você gostou de aulas nesse modelo, manda o seu comentário aqui embaixo, clica no joinha para apoiar o canal e compartilha o vídeo aí nos grupos de WhatsApp das pessoas que você conhece que precisam saber esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.